Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Estamos iniciando o nosso culto matinal, a nossa escola bíblica dominical, e queremos desde já agradecer a oportunidade que você nos concede de poder adentrar a sua casa neste momento e juntos estarmos na presença do Senhor para aprendermos a sua palavra nesta manhã. Nós queremos agradecer a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, seja no nosso estado, seja nos outros estados de nossa federação ou talvez até em outros países. Nosso muito obrigado por estar nos dando esta permissão, estar nos dando esta honra de podermos estar juntos nesta manhã para aprendermos a palavra do Senhor. Queremos enviar a saudação, como comumente fazemos aqui, em nome de nossa igreja e de nosso pastor presidente, a todos os dirigentes de EBDs, a todo o corpo docente e discente da Escola Bíblica Dominical, o nosso muito obrigado, a todos os nossos irmãos do PROAT, esses irmãos que nós temos o carinho de estar sempre mencionando aqui na Escola Bíblica Dominical, porque alguns, por conta de algumas comorbidades, por conta de algumas limitações, muitas vezes não podem estar na Escola Bíblica Dominical e não tem problema porque o nosso pastor tem, por meio da Rede Brasil, levado a Escola Dominical até você. Então, receba neste momento, nesta manhã, em nome da nossa igreja, do nosso pastor presidente, forte abraço aí e vamos, neste momento, orar ao Senhor, pedir a sua bênção toda especial. Se você puder encurvar sua cabeça, encurve e ore conosco nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, por esta oportunidade tão rica e tão maravilhosa que concede-nos de estar aqui em Tua presença, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela obra redentora do Teu Filho, que foi realizada na cruz do Calvário, através do qual nós temos agora, Senhor, a liberdade e temos acesso de adentrar a Tua presença, Senhor. Queremos pedir uma bênção especial nesta manhã ao nosso pastor presidente, pastor Ailton. Continue ajudando o Teu Filho, dando da Tua graça, do Teu Espírito Santo, da Tua sabedoria. Abençoe, Senhor, todas as direções de EBDs, corpo docente e discente, Senhor, a todos quantos estão sendo alcançados neste momento, através da Rede Brasil de Comunicação, Senhor. Que este culto nesta manhã, este culto matinal, o culto da Escola Bíblica Dominical, possa ser um instrumento de bênção, Senhor, abençoar todos aqueles que estão nos acompanhando nesta manhã. Nos ajuda, fica conosco, em nome de Jesus, nós te pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os hinos congregacionais e convidamos você a adorar o Senhor nesta manhã. Convidamos o evangelista Josadark Aquino para vir aqui entoar os cânticos congregacionais. Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos adorar a Deus conforme nos orienta nosso pastor Dado Jackson, com aqueles hinos que nossa lição vem trazendo sugestões. Vamos louvar com o hino de número 60, Exultação do Crente. Vinde, cantai e entoai louvores a Jesus, que para nossa salvação morreu na amarga cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, alegre sempre dando a meu Senhor.
O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Vinde conosco vos unir na guerra contra o mal, e com o nosso Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar sua graça, seu poder, seu sangue derramou para nos salvar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O capitão da salvação é Cristo Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, Jesus nosso Senhor. Ele tudo venceu, vitória nos dará, a glória salvo nos conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Aleluia! Maravilhoso hino. Nunca mais tinha cantado, mas agora estamos aqui adorando a Deus com este hino. Vamos cantar agora o hino de número 111. Abra sua harpa também, participe cantando aí na sua casa, onde você estiver. Que mudança! Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Eu andava perdido, Jesus me salvou, entrando no meu coração. Meus pecados sem conta, seu sangue lavou, vindo Ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. E agora do céu a certeza me deu, entrando no meu coração. Seu Espírito, selo e penhor concedeu, vindo Ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Pelo vale da morte não temo passar, com Ele no meu coração. A cidade celeste me vai transportar, o guardado meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração.
Glória a Jesus. Queridos irmãos, estamos estudando nesse trimestre, Esse terceiro trimestre, a lição que tem como título Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. A nossa lição desta semana é a lição de número 3, que tem como título Acabe e o profeta Elias. Nosso texto áureo está em Deuteronômio, no capítulo 7, versículo 9, que diz: Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. A verdade prática nos diz que Deus é Pai de amor, bondade, misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título Casamento de Acabe com Jezabel. O segundo, Elias prevê a grande seca. E o terceiro, o encontro de Elias com Acabe. A leitura bíblica em classe está baseada no primeiro livro dos Reis, no capítulo 16, versículo 29 e 30, capítulo 17, versículos do 1 ao 7 e capítulo 18, versículos 17 ao 21. Vamos, neste momento, fazer a leitura bíblica em classe nesta manhã. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 29 diz: E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhes Acabe: És tu perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem na mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém, o povo lhe não respondeu nada. Queridos irmãos, nesse momento nós vamos orar ao Senhor, agradecendo pela leitura da sua palavra e pedir a sua bênção continuada sobre as nossas vidas nesta manhã. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela leitura da tua palavra que foi realizada nesta manhã, Senhor, e queremos pedir uma bênção toda especial, que tu nos ajude a colocar esta palavra em prática para a glória e louvor do teu nome. Continua estendendo as tuas mãos sobre cada um de nós, fica conosco.
Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, nesse momento nós vamos agora adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas e convidamos aqui o auxiliar, o irmão Jonas Santana, para vir aqui fazer a oração pelos dizimistas e ofertantes. Meu querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor e nesse momento tão bonito, tão singular que Deus nos concede de estarmos aqui na casa de Deus para participar desse culto, dessa escola bíblica dominical. E como todo culto, tem o momento do ofertório. E eu quero ler com você um versículo muito conhecido em Malaquias, lá no capítulo de número 3. Capítulo 3 do livro de Malaquias, profeta Malaquias, e o versículo 10. Preste bem atenção, se você tiver com uma Bíblia em casa, abra a tua Bíblia e lê conosco. Capítulo 3, versículo 10 de Malaquias diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazeis prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Esse versículo mostra claramente que o dízimo, as ofertas, também é um ato de adoração a Deus. E meu querido irmão em Cristo Jesus, você que está na sua casa, se você quer e se você pode fazer, faça isso com amor, com dedicação, com um coração voluntário a Deus. E é justamente pensando nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, que esse momento de pandemia, que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco tem disponibilizado alguns canais, você está vendo justamente a marca do QR Code que aparece aí na sua tela e também você vai ser redirecionado a uma página, que é a página da igreja, que também vai aparecer agora na sua tela, que é o www.eadpeplay.org.br. Quando você acessar essa página, entre várias as opções, tem um botão lá em cima com o título Quero Contribuir. Você clica nele e vai aparecer uma série de opções. Você pode dar seu dízimo, você pode também contribuir com ofertas, você pode contribuir com uma missão, você pode contribuir também com o sistema de comunicação da nossa igreja, você pode também contribuir com o departamento social. E também, para quem está fora aqui do Brasil, nós temos outro recurso, que é o PayPal e o PagSeguro, que também pode ser utilizado aqui no Brasil. E algumas contas, que a igreja disponibiliza algumas contas. A conta pela Caixa Econômica Federal, Banco do Bradesco e o Banco do Brasil, sendo cuidado de lembrar que todo depósito tem que ser feito em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco e logo abaixo aparece justamente o CNPJ. Anota, clica essa tela e também outra opção também para facilitar muito as nossas vidas é justamente o Pix, que também pode ser feita a transferência pelo Pix. E qual é a chave? A chave é justamente o CNPJ da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. Então, querido irmão em Cristo Jesus, vamos adorar a Deus nesse momento com as nossas ofertas? Vamos orar ao Senhor? Você que está em casa, vamos orar a Deus. Deus tudo pode fazer na tua vida, pode abrir porta de trabalho para você que está desempregado, aumentar o pão dos teus filhos. Ora ao Senhor, ore com fé, chegue diante dEle, dizendo: Deus, tu podes tudo fazer. Nesse momento, oremos ao Senhor. Pai eterno, Deus eterno, queremos te agradecer, meu Deus, por essa oportunidade de estar na tua casa nessa manhã de domingo, para participar desse culto, dessa escola bíblica dominical e te agradecer, Pai, por tudo que tu tens feito em nossas vidas. Recebe as nossas ofertas, recebe os nossos dízimos, meu Pai, como um ato de um coração voluntário e de dedicado a Ti. Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Criador, abençoa teu filho, aquele que nesse momento quer fazer, mas não pode. Abre a porta de trabalho para ele, aumenta o pão dos teus filhos, ajuda cada um que nesse momento está de joelho, orando, pedindo a tua graça, pedindo o teu socorro. Nós acreditamos em ti. Recebe o nosso agradecimento, meu Deus, e recebe também os nossos pedidos. Pai eterno, no nome santo de Jesus, queremos te agradecer. Amém. Amém. E o pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida o evangelista Jorge Ardark para louvar o Senhor. Adora a Deus conosco.
Vamos adorar a Deus, meus queridos irmãos, com o hino 577. Cante com alegria e vamos adorar também com nossas ofertas e dízimos. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares o altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares o altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceita. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares o altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controla, e então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares o altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor podes dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controla, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares o altar. Aleluia! Glória a Deus. Queridos e amados irmãos e amigos, chegou um momento especial, da nossa escola bíblica dominical, do nosso culto matinal nesta manhã, que é a exposição da nossa lição de número 13, que estamos estudando esta semana, que tem como título Acabe e o profeta Elias. E tem sido escalado pelo nosso pastor nesta manhã para trazer a lição, o auxiliar irmão Jonas Santana, e ele já está com a oportunidade. Meu querido irmão em Cristo Jesus, como é bom estar na casa de Deus nessa manhã de domingo para aprender a palavra do Senhor Jesus. E a lição de hoje, como já foi apresentada pelo superintendente das escolas dominicais, é a lição de número 3, que tem por título Acabe e o profeta Elias. A lição de número 3, que está justamente aparecendo aí na sua tela. Vamos só recapitular o textuário que está aparecendo aí, que diz assim: saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações,
aos que amam e guardam os seus mandamentos. Deuteronômio capítulo 7 e o versículo número 9. Nosso texto áureo, que é justamente o texto mais alto da lição, né? Que é justamente fazer uma síntese. E a nossa verdade prática, que está aparecendo aí, vai aparecer na sua tela, a verdade prática, que é a verdade central da lição. Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundante, contudo, todo o pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. Então, querido irmão em Cristo Jesus, de início para essa lição, para a lição de número 3, baseado justamente nessa verdade prática, né? A verdade prática, ela começa a dizer que Deus é Pai da misericórdia, que Deus é Pai da bondade, mas, no entanto, quando se refere à desobediência, Deus também é justo na hora de tratar o desobediente e justo também para tratar aquele que também é justo. Vamos lá para o comentário da nossa lição. Quero que você nos acompanhe, você que está em casa. Se você estiver com a lição, é a página de número 19. Mas eu estou sem lição. Pega a Bíblia, fica com a Bíblia aberta que nós vamos já começar a comentar. Página 19 está lá, a introdução da nossa lição. Deixa eu só ler um pedacinho dessa introdução. Leia aí conosco. Aparece justamente aí nessa sua tela. Diz assim: Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Durante seu reinado, ele permitiu que os seus terríveis pecados os desviassem completamente dos mandamentos sagrados e do temor a Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículo 30. Além da desobediência já instalada em seu coração, casou-se com a ímpia Jezabel, que o induziu aos caminhos de morte. Suas más ações provocaram uma grande seca em Israel, episódio que, mais tarde, o colocou frente a frente com o profeta Elias. Tópico 1, vamos lá para o tópico 1, porque já faz um comentário geral. Tópico 1, o casamento de Acabe com Jezabel, diz assim o tópico 1 e o item 1. Vamos ler somente algumas sentenças. Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria, de maneira bem mais intensa que os reis que o antecederam. Além disso, cometeu o crasso erro de se casar com uma princesa do reino de Sidom, chamada Jezabel. Essa mulher é devota de Baal e de Azerá, dois deuses adorados pelas nações vizinhas de Israel. Primeiro livro de Reis, capítulo 16, do versículo 31, e depois o capítulo 18, o versículo 19. Volta aqui para a tela, vamos começar a conversar mais um pouco. Você que está em casa, pega a Bíblia, abre a palavra de Deus no primeiro livro de Reis, capítulo de número 16, a começar pelo versículo 29, para a gente começar a falar um pouco sobre o rei Acabe. Meu querido irmão em Cristo Jesus, em aulas anteriores, nós estudamos a questão do reino unido, esse reino unido com 3 reis, Saul, Davi e Salomão, que essas 10 tribos estavam reunidas em um único reino, o reino de Israel. E durante o período de 120 anos, a monarquia estava unida. E na época do rei Roboão, filho de Salomão, como estudamos na aula passada, o reino de Israel ele se divide. As 2 tribos, Judá e Benjamim, que estavam localizadas na região sul, localizadas geograficamente, ficaram conhecidas como sendo o reino do sul. Mas as demais tribos restantes, que estavam no norte, conhecidas como sendo o reino do norte. E foi dito também que no reino do norte levantaram-se aproximadamente 19 reis. E dentre esses reis, que é uma coisa muito importante a gente saber logo de início para falar de Acabe. No reino do sul se levantou também 20 reis. No reino do norte se levantou também 20 reis aproximadamente. O interessante é que o reino do norte, que ele vai sobreviver, entenda e lembre que o reino do norte compõe-se dessas 10 tribos restantes que estavam sobre Jeroboão. Esse reino do norte ele vai durar aproximadamente 200 anos. Há uma diferença na cronologia que fala de 200 a 270 anos. Mas o curioso é que todos os reis que passaram pelo reino do norte, todos eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. São todos, inegavelmente todos. Diferentemente lá do reino do sul, que alguns fazem o que é a vontade de Deus, é o caso, por exemplo, de Josafá. Mas vamos nos localizar no reino do norte. Vamos posicionar essa lição reino do norte para a gente tratar agora de Acabe. Dentre todos os reis de Israel,
o rei Acabe, que é o sétimo, né, da sucessão, começando a partir de Jeroboão. Acabe, na verdade, o rei Acabe é o sétimo rei. E o que chama a nossa atenção concernente a Acabe é porque Acabe ele se destaca, mas não se destaca somente, não se destaca em coisa boa, se destaca em pecado em relação a todos os outros reis que passaram. Observe, você que tiver com sua Bíblia aberta, no primeiro livro de Reis, capítulo 16 e o versículo de número 29. Acompanhe comigo esse texto. Diz assim: E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria. Olha, reinou 22 anos. Versículo 30 diz assim: E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Esse refrão, né, essa fórmula, esse refrão, e fez o que era mal perante os olhos do Senhor, será atribuída a todos os reis de Israel. Me refiro a esse reino do norte. Mas com Acabe tem algo a considerar. Com Acabe o texto diz assim, versículo 30, e fez mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes deles. Agora, o que é que na verdade Acabe fez para ser rotulado e conhecido como um dos piores reis que Israel teve? Versículo 31, e sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, se tiver com a sua Bíblia aberta, filho de debate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei de Sidônio, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele. Como se fosse coisa leve, pode prestar atenção no texto que aparece, no texto que você está lendo aí em casa, como se fosse coisa leve andar nos pecados de Jeroboão. Olhe, Jeroboão entrou para a história, nós vimos isso na aula passada. Ele entra, e Jeroboão é a típica pessoa que começa bem, com uma série de promessas na vida, mas termina mal e terminou como sendo símbolo de erro e símbolo justamente de pecado. Mas quando se refere a Acabe, quando se faz um comparativo entre Jeroboão e Acabe, o texto bíblico diz assim, como se fosse coisa leve andar nos pecados de Jeroboão. É como se tudo aquilo que Jeroboão fez simplesmente era uma coisa mínima em relação ao que Acabe ia fazer. E o curioso é porque o versículo 31 vai dizer o seguinte, tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e a parte final, a sentença final diz assim, serviu a Baal, que é uma divindade, então vamos falar um pouco sobre ele, e se encurvou diante dele. Essa expressão, serviu e depois se encurvou a Baal. Talvez você que esteja em casa, seja a primeira vez que tenha pego o texto bíblico, está acompanhando esse programa. Baal é considerado uma divindade, claro, fabricada pelas mãos humanas, que pertence, na verdade, à mitologia cananeia. E naquela época, dentro daquela cultura, essa divindade Baal tinha uma série de cultos que envolviam a prostituição, envolvia também a feitiçaria. E a divindade Baal, dentro dessa cultura, era conhecida como sendo a divindade do fogo, a divindade do raio, a divindade da chuva. Então, para aquela população, quem mandava a chuva era justamente Baal. Segure essa informação aí para você entender alguns episódios que vão acontecer posteriormente. Então, quem é Baal? Uma divindade. E o que é que Acabe faz? Abandona o seu Deus, relega o seu Deus e vai servir, como o texto bíblico diz, e além de servir a uma divindade fabricada pela mão humana, ainda diz o seguinte, o texto bíblico, né? Que encurvou-se a ele, olha o versículo 32, você que chegou agora, nós estamos no capítulo 16 do livro de Reis, primeiro livro de Reis, e o versículo 32, e levantou um altar a Baal, como se fosse coisa pouca, né? Um altar na casa de Baal que edificara em Samaria. O versículo 33 diz assim, também Acabe fez um bosque. Nós estamos usando a revista corrigida, essa versão que é popular, principalmente no meio evangélico, mas talvez você tenha aí na sua mão a NA, Nova Almeida atualizada, a NVT, a nova versão transformadora, e também tem a NVI.
Você vai achar uma diferença, porque na versão corrigida diz assim, 33, e também fez Acabe um bosque de madeira. O que é isso? As outras versões traduzem da seguinte maneira: Acabe fez um poste ídolo, ou melhor, confeccionou um ídolo em forma de poste que era dedicado, na verdade, a Azerá, a consorte de Baal. Então, observe que ele está adorando não somente a uma divindade, está adorando a outra divindade também chamada, que é uma divindade feminina, que existia ali naquele momento. Além disso, edificou vários altares, edificou uma casa a Baal na cidade de Samaria. Entende agora porque o texto bíblico, ele diz para a gente que ele fez coisa pior do que Jeroboão. É como se Jeroboão, os pecados de Jeroboão fossem mínimo em relação a Acabe. Agora veja que coisa como destoa daquilo que Deus esperava para um rei. Se você abrir a sua Bíblia, lá em Deuteronômio, pode abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 17, texto bem conhecido nosso. Diz assim um texto sagrado, capítulo 17, do versículo 14 até o versículo 20. Deuteronômio, capítulo 17, do versículo 14 até o versículo 20. Vou ler alguns versículos para a gente ganhar tempo, para mostrar a você o padrão que é Acabe, né? Acabe tornou-se um símbolo de erro e um símbolo de pecado, mas o padrão bíblico, o padrão que Deus elegeu para um rei, não é o padrão de Acabe, era um padrão muito mais elevado, mas Acabe abandona esse padrão. E em decorrência, foi justamente isso que nós lemos na introdução da lição, que é em decorrência desses pecados de Acabe que vem uma seca sobre aquela nação. Olha o capítulo 17, versículo 14, diz assim o texto. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nelas habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim. Versículo 15, porás certamente sobre ti como rei, aquele que escolheu o Senhor teu Deus dentre teus irmãos. Observe o critério. Primeiro, o rei tem que ser escolhido pelo Senhor. Segundo, tem que vir do meio dos filhos de Israel. Então, Acabe já não podia ter casado com Jezabel, filha de Etbaal, que era justamente o território de Sidom. Versículo 16, porém não multiplicará para si cavalos. Versículo 17, lendo a primeira sentença, tampouco se multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie. Acompanhe comigo, fique com a sua Bíblia aberta. Veja o padrão de Deus para o rei que seria escolhido. Primeiro, ser escolhido pelo Senhor. Depois de ser escolhido pelo Senhor, ser dentre os irmãos de Israel. O segundo critério, não poderia acumular para si cavalos ou riquezas, fazendo uma tradução melhor. Versículo 17, não poderia multiplicar mulheres. E o versículo 19 é o topo. É o versículo 19, diz, e terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor. Porque o versículo 18, o versículo anterior, diz assim, será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um traslado da lei num livro do que está diante dos sacerdotes levitas, e terá consigo nele lerá todos os dias. O último critério, o rei deveria ter uma cópia da lei ao seu lado, para julgar o povo a partir da lei do Senhor e nunca se esquecer de Deus. Veja que Acabe destoa completamente desse padrão estabelecido. Entende agora, meu querido irmão em Cristo Jesus, você que está nos ouvindo, que quando se entra pelo caminho do desvio de maneira proposital, a tendência é que a mão de Deus pese e, além disso, que venha também o quê? Consequências extremamente negativas, não somente para aquela pessoa, como você vai ver aqui com a gente, mas também para uma família e também para toda a nação. O desvio conduz, na verdade, a consequências terríveis. Tem mais alguns versículos que é bom a gente ler. Vamos ler? Tem alguns textos. Desejo ler com você. Primeiro livro de Reis, capítulo 20 e o versículo 13. Acompanhe comigo aqui. Capítulo 20 do primeiro livro de Reis
e o versículo 13. Por quê? Nós estamos mostrando esse lado negativo do rei Acabe. Esse comportamento dele em relação a Deus, em relação à religião judaica daquele momento, que ele destoa, ele está totalmente desviado. E além disso, casou com Jezabel, uma coisa que não podia de jeito nenhum acontecer. Mas, e como era o lado social desse rei? Como eram as conquistas? Como é que estava o reinado num rei desse? Observe bem, capítulo 20, versículo 13 diz assim: Eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: Assim diz o Senhor, viste toda essa grande multidão, eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Olha aqui para mim, meu querido irmão em Cristo Jesus. Nós temos um rei ímpio, mas naquilo que concerne ao seu reinado, é um reinado de vitória, por incrível que pareça. O grande inimigo da época era o rei da Síria. E por 2 vezes Israel vence o rei da Síria. Vamos fazer uma comparação. Israel é um estado pequeno. E outra coisa, está dividido. A Síria é uma nação grande daquela época e uma nação muito bem preparada. Mas Deus concedeu vitória, é óbvio, não resta a menor dúvida. A gente tem um rei que, de forma militar, ele consegue conquistas, não resta a menor dúvida. E além disso, a prosperidade material de Acabe, isso pode ser verificado se você abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Reis e o capítulo 22 e o versículo 39, que fala o fim de Acabe, mas resume dizendo uma coisa interessante. Diz assim o texto: Quanto ao mais dos atos de Acabe e a tudo quanto fez, e a casa de marfim que edificou, e a todas as cidades que edificou, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Observe, querido irmão em Cristo Jesus, uma coisa. A prosperidade, Acabe enquanto rei, falando Acabe enquanto rei, ele edificou várias cidades, ele teve conquistas militares, existia uma prosperidade ao ponto dele construir até uma casa de marfim. Mas, por outro lado, o rei Acabe era um rei perverso, um rei desviado e que provocava a ira do Senhor. Tem mais um texto para você entender melhor que prosperidade material não significa a bênção de Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 21 e o versículo 20, diz assim um texto: E disse Acabe a Elias: Já me achaste, inimigo meu? E ele disse: Achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. E o versículo 25 ainda diz mais ainda: Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera. Esse texto é utilizado somente para Acabe, essa expressão. Se vendera para fazer o que é mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Depois a gente fala da questão de Jezabel, mas eu quero mostrar a você uma coisa, que a gente tem um rei próspero, tem um reinado próspero. E militarmente ele venceu. São 2 investidas contra Ben-Hadad, como o texto bíblico vai mostrar, o rei da Síria. Mas a gente tem um rei pecador. Riqueza não é símbolo de prosperidade. Riqueza não é símbolo de prosperidade espiritual nem de qualidade espiritual. E, querido irmão em Cristo Jesus, vamos fazer somente um ponto aqui para você refletir comigo. A conquista de bens materiais por parte de Acabe, de paz, porque quando Acabe, que você leu, capítulo 16 conosco, no primeiro livro de Reis, e o versículo número 31, que diz que ele casou com Jezabel, filha de Et-Baal, rei dos Sidônios. Esse casamento é um casamento de cunho político, que era justamente para obter o quê? Paz. Mas era um casamento que não vinha dentro da vontade de Deus. Então se conseguiu paz, se conseguiu prosperidade, mas de uma maneira injusta e de uma maneira desleal aos mandamentos divinos. Veja que é uma aliança comercial que é feita, esse casamento é uma aliança comercial. Então você vê aquela paz, você vê aquela tranquilidade, mas infelizmente aquilo é fruto de escolhas erradas. E qual é a consequência disso? São erros
E a consequência é que a mão de Deus, ela vai pesar. Vamos lá para a lição? Vamos ver um pouco agora sobre Jezabel. Mas se lembre de uma coisa. Guarde essa informação, que depois eu vou trazer isso para você novamente aqui, a partir da lição. Acabe com todos esses problemas. Com essa prosperidade, vamos dizer assim, folgada, essa prosperidade que não está alicerçada em cima da vontade soberana de Deus. Isso fica um sinal de alerta muito grande para a gente, porque a nossa fé, ela não pode ser vendida, ela não pode ser negociada. Deixa eu falar com você um pouco mais de perto sobre isso aqui. Querido irmão em Cristo Jesus, a partir dessa lição que nós temos aqui, a partir desse texto bíblico, Deus está falando aos nossos corações para dizer uma coisa: a nossa fé não pode ser negociada, a nossa fidelidade não pode ser negociada, o nosso caráter, os nossos valores são coisas muito altas que não podem ser negociadas por bens materiais. Veja o que Acabe fez, né? Casou-se com Jezabel, adquiriu riquezas, mas em compensação teve os castigos de Deus derramados não somente sobre ele, mas também sobre toda a família. Mas lembre de uma coisa, mesmo diante disso, depois que a gente vê o tópico 2 da lição, você vai perceber uma coisa, que esse rei tão mau, no momento que se humilhou, a Bíblia diz que Deus, Jeová dos Exércitos, se aplacou com ele a ira. Vamos lá para a nossa lição? Vamos lá para a página 19, você que estiver com a lição aberta. Vamos lá, nós estamos no tópico 1, o casamento de Acabe com Jezabel, tópico 1. E vamos para o item 2, tópico 1, item 2, a rainha perversa. Quem era, na verdade, essa mulher? Quem era essa mulher chamada Jezabel com quem Acabe casou? A rainha perversa, está aí. Dentre tantas perversidades, Jezabel destruiu os profetas do Senhor. Está na sua tela, acompanhe conosco, está aparecendo aí. A rainha perversa, veja os qualificativos que foram dados a ela. Dentre tantas perversidades, Jezabel destruiu os profetas do Senhor. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 4. Ameaçou a vida de Elias. Primeiro Reis, capítulo 19, versículo 2. Ordenou injustamente a morte de Nabote para satisfazer a ganância do marido. E ainda praticou a prostituição e a feitiçaria, como está registrado lá no capítulo 9, versículo 22 do segundo livro de Reis. Vamos fazer uma leitura completa ainda, vamos continuar lendo. O trágico fim de Jezabel foi profetizado por Elias. O homem de Deus disse que ela não seria sepultada, mas que os cães a devorariam, pois sua maldade e abominação contrariaram a justiça divina. Somente até aqui, depois a gente vê essa última sentença. Quem foi Jezabel? Filha de Etbaal, rei de Sidom. Um casamento político. Um casamento que ia financiar a paz e a prosperidade. Mas quando a gente olha Jezabel, a Bíblia a apresenta como sendo uma mulher manipuladora e uma mulher também perversa. E o texto bíblico diz que ela incentiva, né? Incentiva. Vamos registrar isso? Você que está com o texto, a Bíblia aberta, né? Quem tiver com a lição, está lá na lição, mas quem está sem lição, abre a Bíblia aí. Segundo livro de Reis, ou melhor, primeiro livro de Reis, capítulo 21 e o versículo 25. Olha a última sentença. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, incitava para ele fazer justamente o que era mal. E outra coisa, ela, além de ter mandado matar os profetas do Senhor, primeiro, ela é pagã. Ela serve a Baal, a essa divindade da mitologia cananeia. Ela serve a Deus a Azerá. Ela não serve ao Deus Jeová dos Exércitos, Deus de Israel. Ela é rainha porque casou com Acabe. Mas lembre da característica dela, dessa característica manipuladora. O que é que ela faz? Primeiro, manda matar os profetas do Senhor, como está registrado no capítulo 18, versículo 4. Matar os profetas do Senhor. Depois, ameaçou a vida de Elias. Olha que Elias entrou para a história
né? E primeiro ele aparece na história de forma de repente e entrou para a história como sendo um dos grandes profetas do Senhor. Mas Jezabel, um coração tão impertinente, tão pecador, ela ameaçou a vida do próprio profeta Elias. E tem um caso singular nas Escrituras que mostra como essa mulher era perversa, a esposa de Acabe. Justamente tem a morte de Nabote. É sobre a morte de Nabote. Eu quero que você abra a sua Bíblia, meu querido irmão, ainda lá no capítulo 21. Observe bem, capítulo 21 do primeiro livro de Reis, versículo 1. Acompanhe conosco, diz assim: E sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote, o Jerielita, uma vinha que em Jeriel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: Dai-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois esta vinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou, se parecer bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Tem um palácio do rei, onde Acabe mora justamente com Jezabel, e bem próximo a esse palácio tem justamente uma vinha plantada por um personagem que a Bíblia chama de Nabote. O rei Acabe coloca os olhos em cima da vinha, que é uma vinha bonita, mas ele diz: eu quero comprar tua vinha, eu quero essa vinha. E Nabote diz: Deus me livre, Deus me guarde de vender a herança dos meus pais. Veja o comportamento de Acabe, capítulo 21 e versículo 4. Diz assim: Então Acabe veio desgostoso, indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o Jerielita, lhe falara, dizendo: Não te darei a herança dos meus pais. Aí Acabe chegou em casa, a última sentença, a parte final, e deitou-se na sua cama e voltou o seu rosto e não quis comer. Abusado. Parece um comportamento bem adolescente, ou melhor, um comportamento bem infantil do rei Acabe, porque simplesmente ele se sentiu contrariado, ele foi para casa, ele não quer comer, simplesmente ele deita e vira o rosto para a parede. Aí a sua mulher, do versículo 5, aparece dizendo o seguinte: Porém, vindo ele a Jezabel, sua mulher, lhe disse: O que há então? Porque o que há que está tão desgostoso o teu espírito e que não comes? Ele começa a contar, disse: eu quis comprar vinha, mas a Nabote não quis me vender. Disse: tá bom, tu vai ter essa vinha, eu vou dar um jeito de ter essa vinha. Versículo 8 diz que ela escreve carta em nome de Acabe, pega o sinete, justamente que é o selo real, mas na carta que ela escreve em nome do seu marido, diz o seguinte: escreve nas cartas dizendo: apregoai o jejum e pondo Nabote acima do povo, e pondo defronte dele dois homens, filhos de Belial. Veja a natureza de Belial, que é testemunho contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e traze-o fora e apedreja-o, que morra. A forma que Jezabel utilizou-se para conseguir a vinda de Nabote, lá no versículo 9, acompanhe conosco, você que está em casa. Escreveu carta dizendo: apregoai um jejum a Nabote, e ponde Nabote acima do povo, e ponde defronte dele dois homens, filhos de Belial. Então filhos de Belial, que venha não somente atestar que Nabote blasfemou, sem Nabote ter nunca blasfemado. Meu querido irmão em Cristo Jesus, observe a tática perversa e maligna de Jezabel, simplesmente de pegar testemunhas falsas e, além de ter pegado essas testemunhas falsas, fazer uma acusação leviana e terrível a ponto que Nabote foi morto. Então, por aí dá para você perceber a forma que Jezabel se utilizava para conseguir justamente as coisas. E a vinda de Nabote passou agora, e passou para Acabe. Por causa disso, a mão de Deus pesou de maneira muito pesada em cima de Acabe e em cima também de Jezabel. Então já dá para você observar: perseguiu os profetas do Senhor ao ponto de matá-los, perseguiu Elias e agora ordenou uma morte injusta de Nabote. E quero ler com você a última sentença lá do tópico 1 e o item 2, a última sentença, deixei justamente por último, para você observar uma coisa. Diz assim: Deus é misericordioso, mas julga com rigor aqueles que insistem em permanecer na prática do mal.
Essa sentença deixa isso bem evidente. Deus é misericordioso, mas julga com rigor aqueles que insistem em permanecer na prática do mal. Querido irmão em Cristo Jesus, diante das atrocidades feitas por Jezabel, com a permissão do rei Acabe, Deus tolerou durante determinados tempos, porque Deus dá tempo para a pessoa se arrepender. Apocalipse capítulo 2 e o versículo de número 21, por exemplo, capítulo 2 e versículo 21 de Apocalipse. Se você está em casa, abra seu texto bíblico, você vai ver que Deus dá tempo, sim, para a pessoa se arrepender. Deixa eu ler esse texto com você, capítulo 2 de Apocalipse. E o versículo 21, observe bem, o texto diz assim, versículo 21, e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Somente fazendo uma observação que o capítulo 2 de Apocalipse, o versículo 20, também menciona uma pessoa por nome Jezabel. Não é a mesma Jezabel que nós estamos tratando aqui do livro de Reis, é outra Jezabel. O título está sendo aplicado aqui para uma pessoa que faz parte da igreja de Tiatira. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que Deus dá tempo, o versículo 21 diz, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Então Deus, ele é misericordioso. Deus dá tempo para que a pessoa se arrependa e reconheça seus erros, reconheça suas faltas. Por quê? Porque você leu conosco aqui que a profecia que veio da parte de Deus, enviada por Elias, dizendo que os cães justamente iam devorar Jezabel, mas quando essa sentença foi aplicada, lembre-se, Deus antes tinha dado tempo para que Jezabel também se arrependesse, para que Acabe também se arrependesse. Então a gente sai daqui uma grande verdade nessa manhã de domingo para você que está nos ouvindo. Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso e as causas, como diz o profeta Jeremias, e as causas de nós não sermos consumidos, destruídos, arrasados, são as misericórdias de Deus. Se estamos aqui, é porque Deus é misericordioso. Se você respira, se você fala, se você tem saúde, é porque Deus é misericordioso. É quem dá chuva, é quem dá o oxigênio, é quem dá o alimento, é quem dá a força. É Deus quem faz isso pela vida da gente. Então Deus é piedoso. Mas lembre, mesmo sendo Ele amor, porque ninguém, pode ser até uma tautologia, mas me ajude, ninguém ama mais do que Deus. Ninguém ama mais do que o Senhor Jesus de Nazaré, a alma do mais vil pecador. O pior pecador que existe na face da terra, tem jeito para ele. Tem até para Acabe. Olha, observe bem o texto. Tem até para Acabe, porque a Bíblia Sagrada mencionou justamente isso. Lá no capítulo 21 do primeiro livro de Reis. E o versículo 27, observe o que é que o texto diz. Sucedeu, pois, que Acabe ouvindo essas palavras. Veja a atitude do rei. Diferente da atitude de Jezabel. Rasgou as suas vestes. Cobriu a sua carne de pano de saco. Jejuou e dormia em cima de sacos e andava mansamente. Ao versículo 28, o texto bíblico diz assim: então veio a palavra do Senhor Elias, o tisbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois se humilha perante mim, não trareis esse mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Se o pecador se arrepender, Deus está pronto para perdoar. Talvez eu esteja nesse momento aqui falando para alguém que ainda não aceitou Jesus como Salvador. Querido irmão, querido amigo, não importa o que você fez. Se você chegar diante de Deus, há um Deus no céu que perdoa pecados. Há um Deus no céu que restaura a vida do mais vil pecador. Vendo esses qualificativos todinho de Acabe aqui, querido irmão, vendo esses qualificativos tão de Acabe, tão terríveis, mas você está percebendo no capítulo 21, versículo 28 e 29, que houve jeito para Acabe, então há jeito para o mais vil
pecador. Se você quiser fazer um encontro com Jesus, faça um encontro de Jesus nessa manhã. Procure alguém mais perto de você, que seja crente, porque Deus, Jeová dos Exércitos, tem interesse em perdoar teus pecados. E já o caso de Jezabel, como é que fica? Quando o pecador é muito impertinente, aí só resta a única coisa que se chama condenação. Lembre de Apocalipse capítulo 21 e o versículo 22. Deus dá tempo para a pessoa se arrepender. Vamos lá para a nossa lição? Vire a página aí da sua lição. Vamos ver Elias prevê a grande seca. Elias prevê a grande seca, tópico 2 da nossa lição. Vamos ler junto? Aparece aí na sua tela a intervenção divina. Em razão de sua idolatria e atrocidades, Acabe é considerado o pior rei de todo Israel. Capítulo 16, versículo 33 do primeiro livro de Reis. Por causa dos seus atos perversos e pecaminosos, o profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou o rei e lhe deu sentença de que não mais haveria chuva, a não ser pela palavra do profeta dada por Deus. Capítulo 17, versículo 1. Com a seca veio a fome, porém nem mesmo diante da tal situação, Acabe se arrependeu dos seus pecados diante de Deus. Capítulo 17 do primeiro livro de Reis. Capítulo 17. Profeta Elias, uma das primeiras menções do profeta Elias. O que é que o autor da lição está mostrando para a gente? Primeiro, em decorrência da idolatria, porque o culto a Baal e a Zerá foi instituído dentro de Israel, por causa das atrocidades patrocinadas por Jezabel, matar os profetas do Senhor, até o caso mais dramático, justamente de Nabote. Por causa, em virtude disso, Deus envia agora a seca sobre aquela cidade. E é justamente nesse cenário que aparece o profeta Elias, de uma cidade pequena, Capítulo 17 diz, então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor. Veja que Elias aparece assim de repente na história, um profeta enviado por Deus e um profeta de grande autoridade. Porque a forma como o texto bíblico abre o diálogo já mostra que Elias chegou perante o rei, então Elias já era conhecido. Já fica-se em evidência justamente esse caso aqui, nessa situação. Olha o capítulo 17. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. O versículo 3 do capítulo 17, para a gente fazer uma leitura completa, diz que o Senhor pediu para Elias fugir. Vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está defronte do Jordão. Querido irmão em Cristo Jesus, meu querido, Elias, profeta do Senhor, que já é conhecido em Israel e possuidor de grande autoridade espiritual, porque ele já se apresenta perante o rei Acabe, dizendo assim, segundo a minha palavra, não vai chover. Olha, faltar chuva para uma comunidade que vive essencialmente da agricultura, porque Israel, o território israelita, seja Reino do Norte ou Reino do Sul, Reino do Norte, que é justamente o pano de fundo que nós estamos trabalhando aqui, é uma sociedade agrícola, então ela depende da chuva. Mas você lembra que nós falamos sobre Baal logo no início? Que Baal, dentro da mitologia, deixando claro, Baal é a fabricação humana. Baal não existe enquanto ser, é simplesmente uma fabricação. É uma divindade fabricada pela mitologia cananeia. Baal. Mas Baal era considerado rei da chuva, ou melhor, Deus da chuva. Deus do trovão, até vários livros que apresentam justamente aquelas estatuetas pequenas, ele segurando justamente um raio, Deus do trovão. Aí Deus, Jeová dos Exércitos, para mostrar que é Deus, para mostrar que controla tudo, mandou que justamente a partir de Elias não caiu água. Aí cadê a divindade Baal que manda na chuva? Era Deus mostrando que é Deus quem manda a chuva. E é Deus quem para a chuva, que não existe nenhuma divindade
né? Primeiro, não existe divindade nenhuma, não existe nada fabricado pela mão humana que possa comandar simplesmente os aspectos dessa vida. Aí Elias, nesse momento, usado por Deus, a chuva cessou. Então o que é que vai acontecer? Vai se instalar fome justamente naquele país dali. É por isso que Deus diz o seguinte: Elias, vai justamente para o ribeiro de Querite. Volte lá para a sua lição, lá para a página número 20. Observe, página número 20, o item 2 diz assim: o preço da obediência de Deus. Preço da obediência. Diz o seguinte: o episódio da seca em Israel demonstra que todo homem e mulher de Deus precisa ter fé e coragem para enfrentar os resultados de sua obediência ao Senhor. No caso de Elias, ele teve de enfrentar as dificuldades da falta d'água e alimento, e mais tarde fugir de Acabe e Jezabel, que o ameaçaram de morte, segundo Reis capítulo 19, versículo 2. Entretanto, apesar das dificuldades, presta bem atenção nessa frase, entretanto, apesar das dificuldades pelas quais passou o profeta, olha o que é que Deus faz: a bondade e o cuidado de Deus o acompanharam, pois foi alimentado por corvos com pão e carne 2 vezes por dia. E quando a água do ribeiro de Querite secou, o Senhor mais uma vez o sustentou, usando a viúva de Serepta, capítulo 17, versículo número 19. Toda a nação está sofrendo. Faltou chuva para um país que vive da agricultura e que a chuva é elemento fundamental, a água é fundamental. 1 ano, 2 anos, 3 anos sem chuva. Os sistemas, as hortas praticamente já não existem mais. E tudo isso por causa da idolatria e das atrocidades, como você leu conosco aqui na lição. Então, uma só pessoa errando conduz outras pessoas ao erro também. E a consequência, meu querido irmão, está vindo aqui, tanto para a nação pecadora, mas também está vindo para Elias, que é profeta do Senhor, e para tantos outros profetas, outros personagens feito Obadias, que vai aparecer aqui também nesse texto. Mas é justamente nesse momento que Deus chega, Deus se aproxima, e Deus disse a Elias: vai faltar tudo, sim, falta para os outros, mas para você não. Deus separa e manda ele para o ribeiro de Querite. Olha, não mandou ir para um rio, né? Capítulo 17, fica com a Bíblia aberta aí junto da TV. Capítulo 17, versículo 3, diz: vai para o ribeiro de Querite. Não mandou ir para um rio, vai para o ribeiro de Querite. E lá eu vou te sustentar. Versículo 4 diz assim: há de ser que beberás do ribeiro. Quer dizer, não vai faltar água, mesmo diante da seca. Não faltou água para o profeta. Eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. E foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está dentro do Jordão, e os corvos lhe traziam pão. Ó, versículo 6. Estou falando de milagres. Aqui é milagre. Não tente entender isso pela lógica, meu querido irmão em Cristo Jesus. Não tente entender pela lógica. Deus disse: desce para o ribeiro. Lá no ribeiro tu vai beber água do ribeiro. Mas tudo bem, ninguém vive só de água, não tem problema. Vai ter pão e vai ter carne. Agora, quem é que vai trazer pão e água? Aí vem os corvos. Os corvos serão responsáveis por trazer isso. Toda manhã vão trazer. Olha, da onde esses corvos pegavam essas carnes, essa carne, esse pão? O texto bíblico não diz, só diz que chega. O que o texto realmente quer deixar evidente aqui para a gente, a maior verdade aqui é que Deus sustenta nos momentos de maiores dificuldades que a pessoa esteja vivendo. E olha que as consequências eram de Acabe, mas passou para toda a nação. E Deus está guardando Elias, dando água, dando pão e dando carne para Elias, de uma forma sobrenatural. Querido irmão em Cristo Jesus, deixa eu dizer para você, nessa manhã de domingo, dizer para você que acredito que seja uma orientação de Deus para falar para você nessa manhã. Deus Jeová dos Exércitos tem caminhos no meio da tormenta. Deus Jeová dos Exércitos
tem como fazer com que as coisas aconteçam a teu favor. Que mesmo diante de tanto problema, de tanta situação difícil, de tanto desemprego, existem formas de Deus que contrariam a lógica humana, mas Ele te sustenta ao ponto de não faltar o alimento dentro da tua casa. Confia nesse Deus que sustentou Elias no ribeiro de Querite. Contrariando a lógica de todos, o rei tinha tudo nas mãos. Deus disse, eu vou mandar os corvos, pássaros entregar. O que o texto está dizendo para você é que Deus mantém, Deus sustenta e que existem caminhos que somente Deus é quem pode abrir. Não tente entender isso pela lógica, entenda pela fé, porque seu Deus é grande. Meu querido, eu vou voltar para o texto da lição, mas deixa eu lhe dizer mais uma coisa. Faz alguns dias que eu vim pensando sobre isso, que você já percebeu que nós temos uma grande facilidade para acreditar nas coisas impossíveis? Mas é verdade. Se eu chego e pergunto agora aqui nesse programa, quem crê que não tinha nada e do nada Deus trouxe tudo, aí tem a terra, tem a gente que está aqui, com certeza você vai dizer assim, eu creio. Quem crê que Jesus de Nazaré morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ressuscitou pelo seu próprio poder, porque Jesus disse assim, de maneira muito clara, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou e tenho o poder de voltar a tomá-la novamente. Aí você vai dizer assim, eu creio. Mas quando se refere aos nossos problemas, Deus vai resolver os teus problemas. A frase que a gente escuta é muito difícil, é complicado, não dá. Você acredita no mais difícil, o mais fácil você não quer acreditar. O mais difícil você acredita, o mais fácil você não quer? Meu querido, Deus ainda é Deus que abre fonte no deserto. Deus ainda é Deus que concede pão e carne nos momentos mais difíceis, nas horas mais difíceis, do maior desemprego que uma família pode estar passando. Vamos voltar lá para a lição? O preço da obediência, né? Preço à obediência, assim o texto ainda diz que ele foi para ser sustentado pela viúva de Serepta. Capítulo 17, versículo 9. Capítulo 17, versículo 9, que é o da nossa lição. Olha, o texto bíblico diz assim, levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Te sustente. O ribeiro secou, Deus disse, desce para Serepta. Ali tem uma viúva que eu preparei. Se você ler o versículo 10, o versículo 11 e o 12, o que chama a atenção é porque essa mulher vai fazer a última refeição. Ela está pegando cavacos, a revista corrigida diz que cavacos é o melhor pedaço de madeira, né? Madeira para fazer um fogo. Diz, olha, só tem um pouquinho de farinha aqui, aí deve fazer um fogo. Vai comer eu e meu filho e a gente vai morrer. Porque a última refeição que a gente tem é essa daqui. Aí chega o profeta Elias, enviado por Deus, capítulo 17, e o versículo de número 12 diz assim, porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um bocado de azeite numa botija. E vê aqui, apanhei os cavacos e vou prepará-lo para mim, para meu filho, para que a gente come e morra, porque depois disso não tem mais alimento. Disse Elias, versículo 13, não tem mais, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora, depois farás para ti e teus filhos, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Versículo 14, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Esse milagre aconteceu, mas observe, aconteceu a partir da obediência. Na lição da escola dominical, na lição de professor, tem um subsídio lá na página 21. Talvez você esteja em casa usando a mesma lição que eu estou usando aqui. Está lá, página 21, em cima aparece síntese do tópico 2 e depois tem subsídio devocional. E no subsídio devocional, que é esse subsídio é justamente do comentário da Bíblia de Estudo Cronológico, aplicação pessoal, que é da CPAD. Simplesmente foi feita uma transcrição.
E há uma coisa interessante que eles colocaram lá no texto que diz assim, logo no meio, ele cita capítulo 17, do versículo 3 até o versículo 16, e no finalzinho do primeiro parágrafo diz assim, mas cada milagre, grande ou pequeno, começa com um ato de obediência a Deus. Eu disse que não é coisa de lógica, é coisa de fé. A gente vai morrer, só tem um pouco. Prepara primeiro para mim. E lembra-te de uma coisa, depois que tu atender isso daqui, só pediu a ela uma coisa, a obediência. Depois que você atender, pode ficar certo que a farinha da panela não se acaba e o azeite da botija também não vai faltar. Dentro da tua casa. E depois disso ainda teve outro milagre. Outro milagre foi justamente a ressurreição do filho, da viúva de Serepta. Está vendo, meu querido irmão em Cristo Jesus? Estou sempre lembrando a você ali, consequência de Acabe, os pecados de Acabe, uma consequência para toda a nação, mas está sofrendo justos e sofrendo injusto, mas concernente ao justo, Deus guarda, Deus dá graça, Deus sustenta e Deus ajuda, mesmo quando as consequências não são nossas, pagando consequência por causa de outro. Mas mesmo assim, com o justo, Deus dá graça, Deus sustenta e Deus alimenta. Vamos lá para o tópico 3 da nossa lição? Agora é um confronto entre Elias e Acabe. Interessante, o profeta Elias confronta Acabe. E vale pontuar uma coisa aqui nessa manhã de domingo. Acabe tinha os 400, não somente 400, né? O texto bíblico mostra muito mais do que isso, muito mais, é o capítulo 18 do livro de Reis, e o versículo de número 19, diz assim, 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá. Quer dizer, Acabe, na verdade, tem um grupo a favor dele, mas Elias, na hora de fazer confrontação com o rei, Elias não pega a população para colocar a população contra o rei de Israel, de jeito nenhum. É algo pontual entre Elias e o rei de Israel. E Elias está ali como profeta do Senhor, que estes profetas duraram, esse profeta, no estilo do Antigo Testamento, duraram até João, como a Bíblia Sagrada diz, que a lei e os profetas duraram até João Batista. Vamos lá para o tópico 3 da nossa lição, que o tempo está correndo. Tópico 3, o encontro de Elias com Acabe. Um coração endurecido. Diz assim, a idolatria e a insistente desobediência do rei de Israel provocaram da parte de Deus uma grande seca que durou muito tempo. 1 Reis 17, verso 1. A total falta de discernimento espiritual para perceber que o que o Deus estava fazendo através de Elias e a impossibilidade de se arrepender, mesmo com todas as evidências de que ele era o culpado de todos os males que estavam acontecendo, fizeram com que consequências ainda mais graves caíssem sobre a nação. A primeira palavra que o rei disse a Elias de acusação foi: és tu o perturbador de Israel? Seu coração estava tão endurecido em razão da sua recorrência do pecado que não havia mais jeito dele voltar atrás e rever seu deplorável estado espiritual. Querido irmão em Cristo Jesus, veja a visão que Acabe tem de Elias. O Senhor está indo até Elias, ao profeta Elias. Ou melhor, o Senhor envia Elias até Acabe. E quando Acabe olha para Elias e diz: és tu o perturbador de Israel? Chama Elias de perturbador, que é a visão, o pecado, na verdade, distorce a visão das pessoas. Distorce tantos que lá no capítulo 21, nós até lemos esse texto, capítulo 21 do livro de Reis, e o versículo de número 20, diz assim: e disse Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu. Acabe diz assim: Elias para mim é um inimigo, tu é perturbador de Israel. Mas por que essa visão tão distorcida? Por causa do pecado e dos erros e das falhas.
Mas, querido irmão em Cristo Jesus, o autor da lição, ele focou justamente esse momento de consequência, desse coração impertinente, mas mesmo um coração tão impertinente como o de Acabe pode acontecer. Vamos ler novamente, nós lemos e vamos voltar de novo, ler capítulo 21 e o versículo 29, porque Deus chegou com a sentença dura. Veja a fala de Deus, como Deus observa, como Deus conhece. Não viste que Acabe se humilha perante mim? Isso é Deus dizendo a Elias, e Deus dizendo: Elias, já percebeu que Acabe se humilhou perante mim? Portanto, já que se humilha perante mim, não trareis este mal nos seus dias, mas no dia dos seus filhos, ou melhor, do seu filho. Trareis esse mal sobre sua casa. Querido irmão em Cristo Jesus, o coração impertinente e o coração pecador de Acabe, tão duro, tão difícil, tão terrível. Mas mesmo assim, na hora que ele se humilhou, Deus disse: eu vi que ele se humilhou. Deus conhece o coração e conhece as intenções que está lá dentro. A verdade que fica aqui é: se existe jeito para Acabe, existe jeito também para o mais vil pecador que existe na face da terra. Vamos lá para o último tópico da nossa lição. Nós estamos no tópico 3, vamos agora para o item 2 do tópico 3, sequidão espiritual do rei. Vamos falar dessa característica para a gente encerrar. É só um alerta, né? Só um alerta. Diz assim: sempre que alguém se torna um quanto mais pecador, de modo a não mais discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu Acabe, algo muito mais grave acontece: a sequidão espiritual. O pior é que não somente o apóstata sofre as consequências disso, mas todas as pessoas que dependem dele. Vamos para a conclusão, porque a gente faz um fechamento. Apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retornar aos caminhos do Senhor, ele acabou levando o seu reino à ruína. Não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinja. Por isso, precisamos estar atentos à convocação divina ao arrependimento. Querido irmão, em Cristo Jesus, quero terminar nesse domingo, diante de tudo aquilo que nós aprendemos, mostrando as verdades principais das Escrituras, dessas lições. O erro de Acabe trouxe consequência não somente para ele, trouxe consequência também para a nação de Israel. O justo sofreu, mas você viu que Deus cuidou de Elias? Deus abriu o ribeiro quando faltava água. Quando faltava pão, Deus trouxe pão e Deus trouxe carne. Então Deus cuida dos seus, Deus cuida daquele que é justo. Outra grande verdade para a gente resumir isso aqui: Acabe com todas essas maus características que tinha, mas quando se humilhou, Deus disse: eu vi que ele se humilhou. Em outras palavras, Deus concede perdão. Você que está em casa, que ainda não aceitou Jesus como Salvador, que está nos ouvindo, você tem uma grande oportunidade. Aceita Jesus como Salvador, Deus perdoa pecado. E você, querido irmão em Cristo Jesus, ama a teu Deus, serve a teu Deus, que diante de tanta situação difícil, lembra-te de uma coisa: a farinha da panela não vai se acabar e nem vai faltar azeite dentro da tua casa. Em outras palavras, a provisão de Deus vai chegar para a tua vida. Que Deus os abençoe. Em Cristo Jesus. Glória a Deus, que maravilhoso ensinamento tivemos nesta manhã, e a partir desta lição aprendemos ainda mais, né, a reforçar a nossa vida, né, o maior de todos os mandamentos: amar o Senhor teu Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E também aprendemos sobre a provisão de Deus, né? O profeta que lutou contra tudo e contra todos na época de Acabe, que estava debaixo ali da grande corrupção moral, grande corrupção espiritual. E o profeta Elias se manteve fiel ao Senhor, obediente à palavra do Senhor, aos princípios, e consequentemente
Deus esteve o guardando, ajudando, protegendo e provendo o necessário. Queremos, nesta manhã, agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, poder ter estado conosco nesta manhã. E lembrando que no próximo domingo estaremos juntos novamente aqui no nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical. Vamos, neste momento, orar ao Senhor e pedir a sua bênção toda especial para que Ele nos ajude a aplicar tudo quanto foi apresentado nesta manhã nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças, Senhor, pelo maravilhoso ensinamento que foi ministrado nesta manhã. Nos ajuda, Senhor, pelo Teu Espírito a colocar em prática cada verdade aqui ministrada, Senhor. Que o Teu Espírito nesta manhã, por meio desta palavra, esteja, Senhor, aumentando a fé do Teu povo, Senhor. Ó, Senhor, esteja, Senhor, provendo o necessário para a Tua igreja, para o Teu povo, ó Deus. Nos ajuda, nos dá da Tua graça e do Teu Espírito para que, mesmo em meio a tanta pressão, mesmo em meio, Senhor, a tantos ataques hostis do inimigo e deste mundo, Senhor, possamos, assim como Elias, nos manter firmes na Tua presença, obedecendo a Tua palavra, sendo fiel a cada dia, Senhor, às Tuas promessas, ó Deus. Continua abençoando a cada um de nós, abençoe o nosso pastor presidente, pastor Ailton, continua ajudando o Teu servo, a todos os dirigentes de escola, professores, alunos, que as Tuas mãos de Deus continuem estendidas nesta manhã. Em nome de Jesus nós pedimos, hoje para todo sempre. Amém. Glória a Jesus, queridos. Próximo domingo estamos juntos neste mesmo horário. Divulgue, compartilhe. E próximo domingo nós estaremos estudando a lição de número 4, que tem como título Elias e os profetas de Aserá e Baal. Que Deus continue abençoando a cada um e não desligue a sua TV, não desligue aí a programação da Rede Brasil está aí durante o dia todo, bem recheada aí de bênçãos para abençoar a sua vida e a sua família. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus.